Sem Censura está começando agora. O assunto da Alicia Barros é a literatura. Ela incentiva novos autores que sonham escrever seu primeiro livro. Ela mesma escreveu o primeiro livro em 2010, há 3 anos, e já tem 6 publicados. Ela vai explicar pra gente essa mágica e essa multiplicação dela. Lícia Barros virou escritora, não é isso? É. E você, quando a gente fala assim, virou escritora, é uma brincadeira, claro, que eu estou fazendo, porque a gente faz isso muito quando o cantor surge com sucesso, fala assim, olha, a pessoa está fazendo sucesso, de repente, a pessoa está 10 anos ralando. De repente. Aconteceu. Mágica. Como é que foi com você? Porque eu fiquei surpreendida quando eu li uma matéria no Globo, Bairro, essa semana, no domingo, dizendo que você começou a escrever em 2010, aí daqui a pouco ela está lançando na Bienal, já está no 6º livro, 7º. Como assim, entendeu? Você fazia o que antes? Na verdade, eu estudei letras, né? Mas por circunstâncias da vida, acabei indo por outras áreas, trabalhava com a área comercial, até porque a minha família trabalhava e eu sou boa nessa área e acabei galgando esses caminhos. E trabalhei durante muitos anos. Você vende bem isso? Vendo. Isso também ajuda muito na... Alice? Eu já vendi de tudo. Eu já vendi carro, já trabalhei com fotografia, já vendi vinho muitos anos, trabalhei numa importadora de vinho muitos anos, fui gerente, depois fui supervisora e depois eu fui para uma importadora de alimentos, que foi o último lugar que eu fiquei, estava muito bem lá como gerente de contas, mas sabe quando você não se encontra? Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre tive diário quando era pequenininha, sempre fui muito boa em redação, era péssima em matemática, química, física, sempre fui péssima nessas matérias, mas escrever sempre foi a minha praia. Mas assim, no Brasil essa não é uma profissão muito incentivada, a profissão de escritor não é incentivada, né? Porque ninguém consegue sobreviver. Exatamente, então eu nunca cogitei a possibilidade de entrar nesse universo de fato. Mas no final de 2009 aconteceu uma coisa na minha vida que aparentemente para qualquer pessoa pode ser ruim, mas para mim foi muito boa. Eu nunca tinha tido e entrei em depressão no final de 2009. Eu nunca tinha, sabe quando você está assim, a vida está toda bem, estava tudo bem, e na época eu troquei um remédio pelo outro e aquilo mexeu com meus hormônios e eu fiquei muito mal, eu só chorava. E eu sempre li muito. Ela fala de compulsão, minha compulsão sempre foi livros. Né? Eu passo tranquilamente por loja de sapato e bolsas, mas de livraria é difícil sair sem sacola. Então, eu sempre gostei. Nessa época, nem livro eu não estava conseguindo ler, eu estava muito mal mesmo. E aí eu falei, quer saber, não vou mais ler livro nenhum, não. Vou escrever um livro, uma história da minha cabeça. E eu tenho muitas irmãs adolescentes. E na época, elas estavam lendo uns livros que eu não concordava com nada que elas estavam lendo, né? Uns conceitos que, não sei se vocês já repararam, veio um boom de livros românticos com o conceito de eu dependo de você para viver, você é minha metade da laranja. Eu nunca concordei com nada disso. Acho que a gente tem que ser 2 pessoas inteiras para dar uma boa laranjada, né? Então eu falei assim, vou escrever um romance que vai contar tudo isso aí. E comecei a escrever, para me divertir. Só que foi final do ano, era novembro. Então eu escrevi um pouquinho, chegou Natal, Ano Novo, larguei aquilo de lado e esqueci. Quando foi em janeiro, eu mexendo no meu laptop, achei o arquivo. Aí li. Falei, não é que isso aqui tá legal? Tá bom, gostei. Vou voltar a escrever. E aí eu fui sugada para um outro mundo, que eu não sei explicar. Eu simplesmente não conseguia mais parar de escrever. Eu comecei a sonhar com as histórias, eu pensava de noite. Eu estava na rua trabalhando e estava pensando na história. Mas é depressão? Eu fui sendo curada durante esse processo. Eu desliguei do mundo lá fora e entrei para dentro do livro. E parece que esse novo universo me tirou daquele... Também deve ter tido uma questão também física, que eu me adaptei ao novo remédio e fui... Enfim, o livro terminou, a minha irmã ficou sabendo, pediu para ler e gostou muito. E eu falei assim, ela me ligou aos prantos no final do livro. Nossa, esse livro é maravilhoso. Eu era adolescente, falei, tá imagina, né? Tá puxando meu saco. E outras pessoas que souberam que eu tinha escrito o livro começaram a pedir. Deixa eu ver. E eu fui mandando para amigos e familiares. Pessoas com perfis completamente diferentes. Você imprimiu o livro, você mandou... Mandava por e-mail mesmo. E assim, o que me espantou e que começou a abrir os meus olhos foi que pessoas com perfis muito diferentes gostavam do livro. Homens de 50 anos gostavam do livro, mulheres de 35 anos gostavam do livro. E na verdade eu pensei que era um livro para um público jovem e adulto, mais ali na faixa entre 18 e 25. Mas não, muita gente, um amigo do meu marido, solteiro, 36 anos, super bem-sucedido, não tem nada a ver com o perfil do meu livro, me ligou de madrugada, eu não consigo parar de ler. Eu falei, não, peraí, então, será? Eu nunca me vi escritora. E aí todo mundo começou a me incentivar, poxa, manda, sabe, para editora. E eu, gente, não tem a menor ideia como é que faz isso.
E comecei a pesquisar na internet. E as notícias são as piores quando você vai para a internet. Editora nacional não investe em autor nacional, eles demoram, você manda um original, demora de 6 meses a um ano para responder e tal. Mas, curada, que eu já estava, eu sempre tive um problema muito sério, desde pequenininha, minha filha tem também, que é ouvir não. Né? O não para ela pode não dar certo, para mim pode ser que dê. Então eu falei assim, quer saber, não tem nada a perder, o livro já está escrito. Escolhi 15 editoras que eu achei que tinham perfil do meu livro e enviei. Mas enviei e relaxei, falei, agora eu vou esperar, né, porque dizem que demora, não vou ficar pensando, porque senão eu vou ficar tensa. Para minha grande surpresa, uma semana depois uma editora me ligou e pediu para marcar uma reunião comigo. Quando eu cheguei lá, a editora, que é minha amiga até hoje, estava completamente maravilhada com o livro e falou que foi uma feliz coincidência, porque uma semana antes eles falaram que estavam atrás de um autor voltado para o público jovem e adulto e que o meu livro caiu na hora certa, no momento certo. E foi publicado. Que também é importante, né? Não basta só o talento, tem que dar a chamada sorte, né? Não é só nem talento e sorte, é uma coisa. Na editora certa, na hora certa. O saber vender me ajuda muito, tá? É. O saber embalar, tudo isso, né? Às vezes a obra é maravilhosa, ela, se você não embala... Ela já elogiou aí vários, né? Na boa, vai, e aí? Mas é isso aí, Esse da nossa frente aí, a bandeja. A bandeja. Isso. Eu fechei... Parece capa de livro americana, né, Ana? De propósito, de propósito. Ela aparece porque eu fiz um estudo na Bienal de 2010, a capa não era essa é a segunda edição, já está na terceira edição. Mas a primeira capa era uma capa meio conceitual, porque tinha um negócio de um sonho, e aí eu botei uma menina dentro de uma floresta, aí as pessoas olhavam para aquilo e falaram, esse livro de terror? Eu, não, gente, como assim? A bandeja já não diz nada, né? A gente no início não sabe nada, né? Aí eu botei o livro, todo mundo não sabia que era de romance. Aí eu falei assim, na Bienal, eu parei na frente de um stand de uma editora que tem muito romance, fiquei sentada meia hora observando. E fiquei olhando aonde que as meninas que eram o meu público-alvo estavam indo. Elas iam direto na capa com o casal. E eu fiquei olhando aquilo meia hora. Aí eu fui lá, chamei o dono da minha editora, trouxe eles, falei, senta aqui. Ficamos olhando os dois juntos. Eu falei, olha onde as garotas estão indo. Elas não querem nem saber o que é a história. Primeiro elas vão na capa com o casal. Eu falei, nunca mais eu faço um livro sem ter casal na capa. Pelo menos durante essa época. Porque não adianta a história ser boa. Compra a palavra? Eu compro a palavra. Não, porque assim, não adianta você fazer um produto certo e não saber falar com o teu público. Este é outro. É isso aí. Saca os casais. Porque eu tenho a parte juvenil, né, e tem a parte jovem adulto. Ó, o de baixo também tá. O de baixo também tá, ó. E aí, o que aconteceu? Ó, esse também não era essa capa, era uma outra capa. Eu mandei mudar a edição. E mudamos. Menina, até na Tortura Cor-de-Rosa... Não, aí são duas meninas, mas aí tem um livro separado, depois eu te falo sobre isso. O que é a Tortura Cor-de-Rosa? Vou explicar. É que esses aqui estão na mesma linha, que não dá tempo de falar de todos os detalhes. Mas aí foi isso. Eu fiquei muito impressionada com isso. A editora é qual? São duas editoras. Eu tenho pela editora Damprevan, pelo selo Atitude, e tem pela editora Novo Século, tanto pelo selo Novo Século, quanto pelo selo Ágape. E quantos livros você vendeu? No total, agora, quase 50 mil, mais ou menos. Que para o Brasil é uma quantidade muito boa, né? Bem, você está muito bem. E aí foi isso. No primeiro livro, quando eu comecei a ter um retorno legal... O que eles contam, os seus livros? Olha só. De amor e sonhos, histórias de amor? Não é só história de amor, não. Na verdade, assim, ele bem falou aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Eu acho que toda pessoa, toda figura pública tem um compromisso com a sociedade. Seria muito bom que todo ator, escritor, tivesse assim, olha, eu vou fazer a minha obra, mas eu quero deixar alguma mensagem a ser refletida, né? E eu tenho essa vontade nos meus livros. Então, todos os meus livros têm algum tema para ser refletido. Geralmente gira em torno da família, gira em torno do amor, mas não é, por exemplo, esse que está na sua mão agora, o Tortura Cor-de-Rosa, ele fala sobre bullying. É um livro voltado para o público adolescente, ele é muito adotado em escolas, inclusive ele já vem com um roteiro de estudo, etc e tal. Porque eu tinha uma prima que passava por esse problema, e aí quando me convidaram para fazer um livro adolescente para uma coleção que ia ser voltada para colégios, eu escolhi esse tema. Mas todos os meus livros sempre têm tema. Alguns falam de perdão, alguns falam sobre luto, alguns falam até sobre pessoas soropositivo, né, a convivência, como é que é os relacionamentos. Então, cada livro meu eu procuro falar sobre um tema diferente, de que a pessoa termine o livro e reflita sobre aquela mensagem. Não é um livro feito só para entreter, não é o meu objetivo na literatura. Mas e qual é a sua, você falou numa formação de letras, né? Eu li aqui agora na orelha que é alemão-português. Isso. Né? O português e alemão, nunca sei a ordem que se diz. E qual é a sua história, convicção religiosa? Eu sou evangélica, eu sou protestante, né?
Mas assim, eu não... Protestante da Igreja Metodista? A minha família vem da Igreja Luterana, a minha igreja da família luterana. Hoje eu frequento a Igreja Batista, né? Então, é uma igreja mais suave, vamos dizer assim, né? Dentre todas as denominações que a gente vê. Mas eu procuro não colocar isso nos livros, para que não crie nenhuma... para não afrontar a fé de ninguém. Eu falo de Deus nos livros. Praticamente todos os meus livros eu falo sobre Deus. Então, eu vou falar sobre fé, eu vou falar sobre a importância, principalmente porque essa juventude não está nem aí para isso. Né? Essa é a grande realidade. Então eu quero mostrar para o jovem que ele pode sim se divertir, que ele pode ter uma vida social, mas que também vale a pena ele começar a repensar as escolhas dele desde cedo. Então eu falo muito, esse livro, A Bandeja, teve uma boa repercussão, porque é o tempo todo uma jovem que saiu da casa dos pais, vai para a faculdade, morar numa faculdade, e ela tem que começar a fazer as escolhas dela sozinha. E é por isso que às vezes um adulto se identifica, porque a gente faz escolhas o tempo todo. E ela erra muito durante essas escolhas. E todos os livros eu falo um pouco sobre a fé, sobre Deus, sobre o relacionamento da família, porque são os conceitos em que eu acredito. E eu estou mais preocupada em passar isso. Eu estou mais preocupada em passar esses conceitos. Eu escrevo o livro que eu queria que a minha filha lesse. Sobre soro positivo? É porque teve eu tenho um amigo que passou por esse problema. E ele estava relacionando com uma pessoa que não era. E aí essa pessoa rompeu com ele. E aí eu resolvi escrever uma coisa sobre isso. E aí, então... Você escreve uma coisa em cima da tolerância? Na verdade é um casal que se conhece, ele não sabe que ela não é. Que ela é, perdão. E eles vão se relacionando até que em determinado ponto do livro ele descobre, e aí agora o que ele vai fazer? E aí eu trago todo um pensamento que ele vai fazer, uma reflexão que ele vai fazer em relação a isso. E se vou continuar, não vou continuar, quais são os dias. Mas ele abandona ela? Peguei com spoiler do livro agora? Não, é que eu quero saber qual é a sua. Não. Hein? Não abandona. Não. Que bom. Eu queria chegar em onde é que... Não, inclusive é um dos livros que elas mais amam, é esse. É justamente esse. É para quebrar paradigmas, realmente, né? A intenção é mais ou menos essa. Você fala de valores, é isso? Uhum. Você tem um foco, uma preocupação? Bastante. Principalmente em relação à família. Porque, assim, eu sou uma pessoa, graças a Deus, feliz. Eu sou bem casada, tenho 2 filhos. Então, eu procuro passar, assim, cometi muitos erros até chegar até aqui. Não vou mentir para você, né? Eu estou no 2º casamento, por exemplo. Né? Então, eu cometi muitos erros e fui aprendendo. Então, eu falo... Deu umas tropeçadas? Bastante. Não foi poucas, não. Foi bastante. Então, eu tento passar isso para inclusive das minhas amigas. Assim, ela falou que ela observa muitas pessoas. Eu sou fofoqueira mesmo, né? Depois que a gente vira escritor, a gente fica meio fofoqueira. A gente está no saguão do aeroporto esperando e alguém está conversando. Eles se aproveitam um pouco daquela história para tentar passar e tentar trazer soluções. E eu acho que é isso que as pessoas gostam, que se identificam. Eu odeio personagens perfeitos, que não têm defeitos, que são imaculados. Eu detesto. Quer pegar um livro para eu jogar fora, é você me dar um personagem perfeitinho. Então eu procuro botar personagens com bastante defeito para o leitor se identificar e tentar mostrar para ele algumas opções, alguns caminhos. Tá certo. Algum livro sendo escrito? Eu vou lançar um agora na Bienal, né? Porque essa Uma Herança de Amor é uma trilogia, né? Você está vendo que tem 2 capas bem parecidas aí? Tem. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro vai ser lançado agora na Bienal. A Herança do Amor, Uma Herança de Amor. Uma Herança de Amor, quando o fim pode ser o começo. Isso, agora vai lançar Uma Herança de Amor, o Plano Perfeito. Tá certo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Obrigada. Muito obrigada a vocês por estarem assistindo. Obrigada. Então, boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.